Adverbs. Present Perfect. Em inglês, quando queremos dar alguma ideia de tempo, especialmente no Present Perfect, nós usamos os advérbios. Observe. Você foi à praia recentemente? Eu já comi peixe. E você? Eu nunca vi isto antes. Nós estudamos inglês há anos. Veja que em todas essas frases tem uma certa ideia de tempo. Traduzindo, nós temos: Have you gone to the beach recently? I have already eaten fish. What about you? I have never seen that before. We have studied English for years. Veja que, em todas, nós tentamos trazer uma ideia de tempo, entretanto, não sabemos exatamente quanto tempo. Então, isto basicamente resume o que é o Present Perfect. Você mencionar o que acontece ou aconteceu, mas nunca deixar exatamente claro quando aquilo aconteceu. A estrutura, nós temos os advérbios. Already, já, é usado normalmente em afirmações e fica antes do verbo. Ever, já, coloquei ali ao lado raro. A tradução poderia ser alguma vez na vida. É usado normalmente em perguntas, antes do verbo. Just, acabar de, usado normalmente em afirmações, também antes do verbo. Never, nunca. Lembra, a palavra já é negativa, então ele é usado em afirmações, também antes do verbo. Yet, já. Usamos esse yet em frases que são perguntas no final da frase. Observe que esse já é algo comum quando você tem uma pergunta para fazer, mas algo comum de ser feito. Yet, a segunda tradução, ainda, quando usamos em frases negativas. Também fica no final da frase. For, por ou durante, usado em todos os tipos de frase, mas geralmente em afirmações. Antes da quantidade de tempo. Since, desde, usado em todas as frases também, antes de uma data de início. Além disso, pode aparecer outros advérbios. Por exemplo, always, sempre, normalmente usado em afirmações, também antes do verbo. Lately, ultimamente, usado em todas as frases, no final da frase. Recently, recentemente, usado em todos os tipos de frase, mas também fica no final. So far ou up to now, a tradução até agora, usado também em todos os tipos de frase, todas as frases. E também é posicionado no final delas. Então, leia novamente cada um dos advérbios, especialmente a tradução e o posicionamento de cada um deles. Observe alguns exemplos usando os advérbios. Então, observe que o advérbio foi escrito em caixa alta, tá? E no tipo de frase correspondente. Então, nós temos lá no primeiro exemplo. I have already eaten meat. Eu já comi carne. Uma frase afirmativa. I have just eaten meat. Eu acabei de comer carne. Também uma frase afirmativa. I have never eaten meat. Eu nunca comi carne. Então, observe que nessas três frases, o advérbio ficou antes do verbo que está no particípio, eaten. I haven't eaten meat yet. Eu ainda não comi carne. Veja aqui, nessa frase, uma negativa, lá no final dela está o advérbio yet. Have you ever eaten lobster? Você já, esse já, algo raro, alguma vez você comeu lagosta? Então veja que não é uma coisa tão comum, por isso nós trocamos e colocamos o advérbio ever para fazer essa pergunta. Have you eaten meat yet? Você já comeu carne? Veja que agora é algo mais comum, então nós usamos o yet, que fica no final da frase, fazendo a pergunta. I have studied English for years. Eu estudo inglês há anos, faz anos, né, se você preferir. I have studied English since 1995. Estudo inglês desde 1995. Em particular, particularmente, observe que quando você põe esses dois
advérbios, o since ou o for, a frase é traduzida no presente do indicativo, enquanto que as outras, normalmente no pretérito. I have always studied English. Eu sempre estudei inglês. I have studied English lately. Eu tenho estudado inglês ultimamente. I have studied English recently. Eu tenho estudado inglês recentemente. I haven't studied English so far. Ou I haven't studied English up to now. Eu não estudei inglês até agora. Então, observe novamente o que é importante, lembrar a tradução e, em especial, o posicionamento e o tipo de frase na qual você está escrevendo para colocar o advérbio corretamente em cada uma delas. Se não entendeu, volta e assiste novamente ao vídeo.